Bom, eu vou falar de mim, então. Eu entrei eu sempre morei aqui em Belo Horizonte, desde sempre. Eu, na verdade, não nasci aqui. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Eu nasci na cidade da minha mãe, que é uma cidade que chama Corumbá. Mas eu moro aqui desde 1 ano, assim. Então, eu estudei em Belo Horizonte a vida toda e tal. E aí, queria fazer medicina. Assim, era o meu sonho, era ser médica, etc. Estudei muito. E no meu 3º ano, depois eu fiz 1 ano de cursinho, passei na faculdade. Eu cursei medicina na Federal, na Universidade Federal de Minas. E na faculdade eu gostava muito de obstetrícia. Assim. No dia que eu sabia que eu tinha que estudar, mas eu estava assim, sem vontade, eu estudava obstetrícia, porque pelo menos eu estava fazendo uma coisa que eu gostava muito. Eu tentei pensar em outras coisas, sabe, para não ser levada para ginecologia e obstetrícia. Mas eu não conseguia, assim. Eu gostava de outras coisas, mas não tinha nada que me dava tanto prazer de estudar quanto isso. E aí eu tentei puxar alguns estágios e tal ao longo da faculdade, fazer algumas coisas para conhecer mesmo melhor a área. E acabei optando realmente pela ginecologia obstetrícia. E aí eu fiz minha residência, passei na residência lá no Hospital das Clínicas e comecei minha residência lá. E, na verdade, o Hospital das Clínicas é um hospital escola, né? E ele, inicialmente, né, eu entrei na residência em 2007, então já tem 16 anos. A gente ainda tinha um ensino muito tradicional, né? Mas, nessa época, um hospital aqui em Belo Horizonte estava sendo fundado, a maternidade do Hospital Risoleta Neves, e o meu chefe da residência também era chefe de lá. E ele falava que ele queria que os residentes passassem por lá. Então, eu fui a primeira turma que fui para o Risoleta, e eu fui como R2. E no final do meu R2. E isso foi uma coisa muito boa para mim, porque eu já tinha alguma autonomia, né, como ginecologista e obstetra. Porque no ano anterior ao nosso, que a nossa residência passou a ser de 3 anos. Sim. Então, até então, a formação toda de ginecologia eram apenas em 2 anos. Como eu estava no final, eu já tinha muita habilidade, né, para algumas coisas. E lá eu ficava, às vezes, um pouco sozinha. Assim. Os preceptores, eles deixavam a gente um pouco mais livre, né, para fazer as nossas assistências e tal. Eu não ficava sozinha de tudo, mas ficava. E lá a ideia era da equipe multidisciplinar para a obstetrícia. Então, eu comecei a trabalhar muito perto das enfermeiras. E, inicialmente, eu achei aquilo um absurdo, gente. Achei um absurdo porque era muito diferente do que a gente fazia inicialmente na residência, né? A gente trabalhava muito com parto em posições litotômicas, né? O paciente naquela posição tradicional de parto, e fazia episiotomia, e tinha toda aquela ideia do cuidado mais tradicional, da intervenção e etc. E na hora que eu vi as enfermeiras colocando a mulher no chuveiro, na água, sentada na banqueta, eu achei aquilo assim, gente, o que é isso, né? Não é possível. E eu comecei a estudar porque eu queria chegar para o meu chefe e falar assim, professor, o senhor não tem noção o que está acontecendo nesse hospital. A minha vontade era essa. Só que na hora que a gente começa a buscar e estudar a obstetrícia, as coisas simples da obstetrícia, né? Porque a gente que é médico, a gente quer estudar os problemas, né, da obstetrícia. Na hora que a gente começa a estudar as coisas simples, o cuidado com a paciente, os métodos não farmacológicos de alívio de dor, etc., a gente começa a ver que realmente a obstetrícia, ela deve, inclusive, ser muito mais simples, né? Uma bomba na cabeça, né? Tipo assim, abre um novo horizonte, um novo mundo. Tipo, uau! E aí eu lembro que eu voltei para o meu 3º ano e aí eu ia tentar fazer, né, as assistências das pacientes lá do hospital. Aí eu cheguei, um preceptor às vezes olhava assim, Marina, faz um epísio aí, tem que fazer agora. Eu falei assim, não, espera um pouquinho, olha só, vai dar certo. E aí foi isso, eu comecei a vivenciar essa ideia do parto e eu me apaixonei mais ainda pela obstetrícia, eu já gostava muito, me apaixonei mais ainda e me enfronhei nesse caminho. E foi um caminho sem volta. Assim. A partir dali, não teve mais volta.